Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho renovado o prazer de receber para uma conversa o executivo Alexandre Azari. O Alexandre tem um MBA em negócios e tem um curso de graduação em engenharia química. Ele empreendeu sua carreira em duas grandes empresas, uma nacional e uma outra internacional, a Milliken Chemical e a Buntech Tecnologia. Ele, além dessa carreira executiva, ele também ensina em faculdade. Ele tem todo um programa de trabalho diferenciado. Recentemente eu convidei para fazer uma palestra para os executivos em transição de carreira sobre o tema os desafios aos executivos da área comercial no pós-pandemia. E a sua palestra foi uma palestra muito brilhante. Todos os profissionais que participaram dela, inclusive com perguntas profundas, apreciaram muitíssimo a sua performance, o seu conteúdo e a sua apresentação. Portanto, hoje, Alexandre, é um prazer renovado tê-lo aqui no clipe do Gutenberg. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui do clipe do Gutenberg. Muito bom. Vamos lá. Gostaria de fazer algumas perguntas ao Alexandre e, naturalmente, que ele tem toda a liberdade de responder às minhas perguntas na forma que ele for mais conveniente e mais apropriado, visto que ele é um diretor da área de desenvolvimento de negócio, muito experiente, muito capacitado, ele escreve muito bem e também se comunica muito bem. São virtudes hoje desejadas do executivo nesse mundo moderno. Portanto, a minha primeira pergunta vai nessa direção. Alexandre, vivemos tempos de grandes restrições, algumas pré-existentes à pandemia e por ela aceleradas, outras novas e por ela imposta. A minha pergunta para você, Alexandre, é a seguinte: quais seriam, na sua opinião, estas restrições e, principalmente, o que os executivos e as empresas podem fazer a respeito? Muito bem, Gutenberg. De fato, vivemos grandes restrições, não só por conta das dificuldades econômicas que o Brasil e o mundo atravessam, mas por conta das imposições as restrições de circulação causadas pela pandemia do Covid-19. Eu acho que essas restrições elas se acomodam em 4 categorias. As restrições são de crédito, são restrições de remuneração das pessoas, né? São restrições de movimentação das empresas e são restrições ao gasto público. Essas restrições elas impõem grandes dificuldades ao desenvolvimento dos negócios, né? As restrições ao gasto público, evidentemente, vão impor restrições ao futuro desenvolvimento econômico do país na medida em que limitam os investimentos. E as restrições de renda à população vão impor dificuldades econômicas na medida em que restringem o consumo da população. Pois muito bem, como podemos então desarmar esta bomba, né? Eu acredito que o desarme desta bomba vai pelo caminho da união da iniciativa privada com o governo. O governo é responsável por manter a economia girando, manter a economia do país, por administrar o país. E, mais que nada, é responsável por garantir os direitos fundamentais da população. Aqueles direitos fundamentais que são principalmente relativos à educação, à saúde e às liberdades. A liberdade de empreender, a liberdade de se manifestar e a liberdade de se associar. Essas são liberdades fundamentais sem as quais a economia não funciona. Agora,
Por onde então começam os investimentos que vão voltar a girar a roda da economia no Brasil? Eu acho que os investimentos começam pelas áreas em que o Brasil tem vantagens comparativas, marcadamente o agronegócio e a mineração, e acredito que vai ser necessário um concerto, né, uma união de iniciativas entre o governo e a iniciativa privada para investimentos em infraestrutura. Isso é perfeitamente possível de acontecer na medida em que há liquidez no mundo. O que há é falta de atratividade para os investimentos. Então, o governo brasileiro, junto com a iniciativa privada, vão ter que encontrar soluções para atrair investimentos, para criar investimentos em infraestrutura. Acredito que esse é o mecanismo para destravar os investimentos e recomeçar um ciclo de crescimento econômico, com geração de empregos, com diminuição daquela restrição que acabo de comentar, de remuneração da população, que restringe a economia pela ponta do consumo, e com investimentos de infraestrutura, o país também ganha competitividade na medida em que os custos para as empresas fazerem negócios e participarem não só do mercado interno, mas do mercado internacional também se reduzem com uma melhor infraestrutura. Então acho que a parceria entre a iniciativa privada e o governo para os investimentos em infraestrutura e a ênfase nos negócios, nos setores em que o Brasil tem vantagens comparativas, é o que vão realmente movimentar a economia e ajudar o Brasil a superar essa grande crise que atinge não só o nosso país, mas a todos os países de forma geral. Muito bem. Naturalmente que isso é um problema que nós brasileiros vamos ter de resolver. Exatamente. Tem de haver um entendimento entre classe empresarial e governo. Sim. O governo dando a estabilidade, né? Principalmente a estabilidade jurídica, perfeito, dando também os canais para que a iniciativa privada percorra os caminhos e, sobretudo, gere riqueza, emprego para as pessoas, que é o que nós necessitamos, né? A pobreza, como todos sabem, está aumentando no país. Nós estamos indo para trás, nós não estamos indo para frente. Então, ou nós corremos, ou nós avançamos, ou então nós vamos ficar para trás e nos tornaremos um país pária, e é o que nós não queremos. Muito bom. Alexandre, eu tenho para você agora uma segunda pergunta. Além de tudo isso que você já falou, e quanto ao cenário de negócios, em que contexto as empresas e os executivos terão de operar nos próximos anos? Que me parece que serão anos críticos, até pelo menos 2023, 2024, eu acho que nós vamos passar ainda por uma grande turbulência. Sem dúvida vamos passar por grandes turbulências. E o cenário é provavelmente um cenário de restrições. Acho que para as empresas haverá restrições, as principais restrições vão no sentido do aumento dos riscos, né, principalmente dos riscos de abastecimento e dos riscos de crédito, né, e também das restrições ao dinheiro disponível a custo viável para o investimento. Para os executivos, eu acho que as principais restrições, aquelas que realmente afetam o dia a dia, são os riscos, o aumento dos riscos de abastecimento e o aumento do risco de crédito. Acho que essas são as principais restrições que vão se incorporar ao dia a dia dos executivos e com os quais eles vão ter que lidar de forma inteligente, de forma parcimoniosa, para poder destravar a roda dos negócios em direção ao futuro. Você, como um diretor de negócios, um executivo experiente, muito bem preparado academicamente e também uma pessoa influenciadora no mundo acadêmico, eu gostaria de saber de você, qual é o caminho que você sugere? Pois muito bem. Como comentei, acho que o caminho passa pelas empresas mudarem a sua mentalidade de aproximação dos negócios. Vai exigir operar nesse ambiente de alto risco, tanto de abastecimento quanto de crédito, e de grandes restrições econômicas, vai exigir das empresas mais proatividade.
Acredito que do ponto de vista estratégico, as empresas precisam olhar os setores em que o Brasil tem vantagens comparativas e olhar também o setor de infraestrutura como grandes oportunidades. Mas não basta simplesmente olhar para estes setores. É necessário criar oportunidades. A criação de oportunidades passa pelo entendimento de como os players no mercado tomam decisões. E os players do mercado tomam decisões neste contexto de restrição de uma forma cada vez menos linear e com mais informação disponível. Uma grande disponibilidade de informação e de dados. Agora, isso não quer dizer que as decisões fiquem mais fáceis ou que elas fiquem melhor informadas com toda essa disponibilidade de dados e de informações. As empresas, então, têm que se organizar para entender como será, neste ambiente de complexidade e de restrições, a jornada que o seu cliente vai ter que percorrer para tomar decisões de investimentos. E o cliente é o cliente de qualquer indústria. Esse é um princípio geral que acredito que deve nortear as empresas, né, em direção ao futuro. O cliente pode ser o depósito da esquina, para quem a minha empresa quer vender parafusos. Ele pode comprar parafusos agora de muitas empresas, ele pode comprar parafusos de diversos materiais, ele tem empresas que oferecem diferentes condições de pagamento, diferentes condições de financiamento, tem um monte de informações. Ou pode até mesmo importar, né? Eventualmente pode importar. Ou o cliente pode ser inclusive o governo, uma grande instituição financeira que precisa decidir sobre grandes investimentos em infraestrutura e passa também por um caminho de coleta de informações, de análise de contexto econômico, de análise de dados, de execução, de concepção de projeto, né, da mesma forma que todos os outros compradores. O que muda é o grau de complexidade, o setor em que se opera e o tempo necessário para o desenvolvimento destas oportunidades. Acredito que o caminho o caminho parte das empresas, que têm que se tornar muito mais proativas e entender esse contexto de complexidade e de dificuldade na tomada de decisão e na avaliação de problemas por parte dos clientes, sejam esses clientes na iniciativa privada, sejam esses clientes o próprio governo no país. E uma vez entendido como funciona este processo decisório, as empresas têm que fazer com que os seus processos de desenvolvimento de negócios acompanhem o cliente ao longo de sua jornada. Quando isto acontece do ponto de vista tático, as oportunidades tendem a se desenvolver melhor e tendem a se concretizar de forma mais efetiva. Muito bom. E uma outra pergunta para você, Alexandre. Como executar o desenvolvimento de negócios, naturalmente com maestria, com eficiência, nesse novo normal? Acredito que a execução do desenvolvimento de negócios passa novamente por uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset das empresas. A maneira antiga de fazer negócios, principalmente a condução dos negócios na área comercial, estava organizada em dois departamentos diferentes, o departamento de marketing e o departamento de vendas. O departamento de marketing, de forma geral, tinha a responsabilidade de estudar o mercado e buscar qualificar possíveis oportunidades, qualificar leads, para que então a força de vendas pudesse, uma vez selecionados os melhores leads qualificados pelo departamento de marketing, então desenvolver as oportunidades e buscar fechar negócios. Acredito que com o aumento da complexidade das restrições do ambiente de negócios, esse modelo pode não ser mais o mais eficiente, né? Pode não ser aquele que vai entregar os melhores resultados. Eu acredito que a busca, a qualificação e o desenvolvimento das oportunidades tem que acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Porque a jornada do cliente tornou-se mais dificultosa e mais complexa. E o desenvolvimento das oportunidades só vai acontecer se as empresas acompanharem o cliente desde o início da sua jornada.
E serão mais eficazes aquelas empresas e aqueles executivos que encontrarem a oportunidade de acompanhar o cliente desde o início, inclusive identificando problemas antes que o cliente o faça, e proativamente trazendo esses problemas ao conhecimento do cliente. Obviamente, já com uma solução, já com um encaminhamento de uma sugestão de solução. Muito bem. Desta forma, acredito que os negócios se desenvolvem com muito mais fluência e com muito mais efetividade. Esse modelo de negócios é chamado de Business Development. É o desenvolvimento de negócios, a união de esforços entre marketing e vendas no mesmo processo para acompanhar o cliente ao longo de toda a sua jornada até a tomada de decisão e a opção por adquirir uma solução co-desenvolvida com o cliente. Acredito que assim vão se desenvolver de forma mais eficiente e eficaz os negócios nesse ambiente de complexidade e de restrições que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Eu gostaria de fazer a você uma última pergunta. Quero naturalmente aproveitar a sua experiência, essa sua capacidade de comunicação e até mesmo a liderança que você exerceu nos seus empregos anteriores ou posições ocupadas anteriormente. Como é que você hoje desenha o perfil desse executivo do desenvolvimento do negócio? Veja, pensemos um pouco no que é necessário executar para desenvolver negócios neste modelo que eu acabo de mencionar. É necessário proximidade com o cliente, é necessário conhecimento técnico e é necessário capacidade de comunicação. Esses são alguns dos soft skills. Se é que o conhecimento técnico pode ser classificado como um soft skill, eu acho que sim. Mas esses são os soft skills necessários para que a força de vendas tenha efetividade no desenvolvimento de negócios. Agora, nós enfrentamos grandes restrições, e uma das grandes restrições que nós enfrentamos é a distância entre as pessoas, a dificuldade de desenvolver esses relacionamentos e exercer esses soft skills no mercado de forma pessoal. Isso não acontece mais. Os processos de venda e de desenvolvimento de negócios se virtualizaram. Então, neste ambiente, é necessário, de alguma forma, criar mais proximidade. O líder precisa aproximar-se mais de suas pessoas, ainda que virtualmente. Então, o líder precisa tornar-se mais que antes um coach. E um coach um a um. Acredito que esta interação direta, ainda que virtualmente, com o seu executivo de desenvolvimento de vendas vai ser fundamental. Não só para que ele adquira conhecimentos, habilidades e para que ele seja orientado no desenvolvimento de oportunidades complexas, que ele vai ser responsável por fechar, mas também para que ele se sinta seguro nesse ambiente de alto risco, porque ele tem que sentir que o seu líder é corresponsável pelo negócio. Ele não tem a responsabilidade sozinho. E desta maneira, os executivos e as pessoas responsáveis por desenvolvimento de negócios dentro de uma equipe vão ter muito mais conforto, tranquilidade e, consequentemente, mais efetividade na aproximação com um mercado complexo e de alto risco. Acho que esse perfil de liderança mais empática, mais proativa e mais próxima das pessoas é absolutamente fundamental para o sucesso no futuro. Esse coaching um a um, ele tem que ser feito com base em dados e fatos. Não adianta simplesmente dizer para a pessoa que ela está indo bem ou que ela está indo mal. Para que o coach se dê, o processo de coaching se dê com base em dados e fatos, as empresas precisam investir na metrificação dos seus processos. Elas precisam acompanhar os processos de vendas por meio de indicadores, porque esses indicadores dão objetividade para o feedback do líder para o funcionário, para os seus liderados. E esta objetividade é fundamental principalmente na medida em que as relações se virtualizam. O body language fica de difícil leitura quando você faz uma videoconferência. Vai ser muito importante
para que o liderado entenda aquilo que o líder está dizendo. Por quê? Porque tem lógica, porque está demonstrado pelos números. E este coaching, além dos indicadores, tem que se utilizar de processos analíticos como, por exemplo, o processo de win-loss, que é a análise de oportunidades ganhas e perdidas. Esse é um processo que analisa as oportunidades em mais profundidade, que vai além dos indicadores, que vai para a seara da execução, de como as pessoas se aproximam dos clientes e de como elas falam e executam as tarefas no contexto do desenvolvimento de uma oportunidade. Então, acho que o perfil da liderança, em resumo, vai pelo uso da empatia e vai pelo uso de ferramentas que tragam objetividade aos relacionamentos com os liderados, que vão se virtualizar, mas que ao mesmo tempo têm que se tornar mais próximos, de forma a que os liderados sintam-se ao lado do líder, como corresponsáveis pelo desenvolvimento dos negócios em um mundo cada vez mais complexo, de cada vez mais altos riscos. É interessante, Alexandre, que à medida que você fala, a minha memória vai puxando histórias de altos executivos que foram importantes ao longo da história da industrialização norte-americana, como, por exemplo, Thomas Edison, o general Robert Johnson, o herdeiro do grupo Johnson & Johnson, o próprio Thomas Watson, o criador da IBM, o próprio Jack Welch, mais recentemente, entre tantos outros, que gastavam horas e horas do aconselhamento aos seus executivos. Como, por exemplo, no Japão, o Konosuke Matsushita, o fundador do grupo Matsushita. Então, vamos dizer, chegamos a um ponto na década de 80 em que o próprio Jack Welch dizia que ele gastava 80% do seu tempo conversando com os seus subordinados diretos, fazendo isso que você está sugerindo de uma forma mais moderna, mais elegante, mas tudo. De qualquer forma, isso somente reforça a necessidade imperiosa do executivo, mesmo à distância, mesmo de forma virtual, gastar horas no aconselhamento. Por quê? Porque o mundo tornar-se-á mais competitivo. Por exemplo, as previsões são de que desaparecerão 68 milhões de posições no mundo moderno, nos próximos anos, nos próximos 3 anos. Isso significa que 68 milhões de pessoas perderão seus empregos. E eles terão de se recriarem. Eles terão de renovar todo o seu conhecimento se eles quiserem voltar ao mercado de trabalho. E eu acho que esse empreendimento que você sugere talvez seja resumido na seguinte frase: não prepare o profissional apenas para a sua organização, prepare o executivo para o mercado de trabalho, de tal forma que, se você tiver a necessidade de demiti-lo, ele esteja preparado para o mercado de trabalho. Eu que trabalho com recolocação de executivos, posso falar com certa autoridade, que muitas vezes eu encontro profissionais que se dizem perdidos. Eles não cultivaram um bom relacionamento, eles não têm uma rede de relacionamento, consequentemente eles ficam perdidos. Eles não leram, eles não estudaram, eles não fizeram um curso, eles não aprenderam um segundo idioma ou um terceiro, e aí as deficiências surgem nesse mundo extremamente competitivo. Então eu acho que esse seu posicionamento é de extrema valia para você que nos escuta. E eu espero que você tenha ouvido atentamente as palavras do Alexandre Lazzari, porque elas são verdadeiramente pérolas para o seu autodesenvolvimento. Muito bem, eu quero agradecer a você, Alexandre, mais uma vez pela sua brilhante entrevista, e gostaria também de dizer para aquelas pessoas que nos acompanham, que nos veem, que o Alexandre está atualmente no mercado de trabalho. Ele está em transição de carreira, assessorado pela Gutenberg Consultores, e ele poderá dar uma contribuição à sua organização. Se a sua empresa estiver procurando um executivo preparado, competente, lúcido, maduro, com a vida pessoal e familiar harmoniosa,
eu sugiro que você convoque o Alexandre para uma entrevista. E tenho certeza que você terá grande prazer em entrevistá-lo. É uma pessoa de uma conversa fácil, é uma pessoa atualizada, é uma pessoa que exerce carisma sobre outras pessoas, portanto, tenho certeza absoluta que você vai gostar do papo com o Alexandre. Ele é muito preparado, como já disse. E para você, se você estiver nos vendo pela primeira vez, sabe que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada na área de outplacement, coach executivo, planejamento de pré-aposentadoria, entre outros serviços. E se você eventualmente necessitar de um desses serviços, nos procure. Nós não somos um feirão de consultoria. Nós somos, na verdade, uma grande boutique. E ele é testemunha. O nosso trabalho é totalmente personalizado. E eu não dependo de computadores para executar os nossos trabalhos de consultoria. Aqui o nosso trabalho é personalizado, do meu e dos meus consultores. No dia em que eu não puder estabelecer mais o contato pessoal com os indivíduos, eu fecho as portas e vou viver nas praias maravilhosas de Natal ou até mesmo com os meus filhos nos Estados Unidos. Então, eu sugiro que você compare os serviços da Gutenberg com outras organizações e saiba que nós temos competência, credibilidade e profissionalismo. Agradeço mais uma vez a você, Alexandre, agradeço a você que acaba de nos ouvir com atenção e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!